Amigos do Fórum Atenas, boa noite. Estamos aqui iniciando a nossa temporada 2019 do nosso grupo de reflexão interdisciplinar formado por pesquisadores de diversas áreas de saber, como psicologia, filosofia, engenharia, astronomia, entre outros. Nosso tema de hoje é a vida e nossa origem estelar, justamente abrindo a temporada de encontros desse ano. Nosso convidado especial é o astrônomo e doutor pelo HCTE da UFRJ, Leandro Guedes. Leandro, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Seja bem-vindo. Mais uma vez você tem a honra de abrir a temporada aqui no Fórum com a gente. A gente tem a honra de receber você. A palavra é sua. Obrigado, eu que agradeço a honra. Todo ano, eu costumo sempre falar aqui no começo do ano, que é quando dá um intervalo lá no outro compromisso que eu tenho às terças-feiras, e por isso que é difícil notar muitas terças-feiras aqui. Mas obrigado por vocês terem me chamado. É um prazer gigantesco conversar com você, ou aqui ou nos lugares que a gente se encontra, né, do Belmontes e Florentino. Normalmente eu venho aqui, eu acho que nas últimas vezes eu falei mais de cosmologia, né? Então, os assuntos mais cosmológicos, falando sobre o universo e tal. Eu quis trazer uma coisa agora que eu acho que é interessante também, me parece que toca em algumas coisas que se fala muito aqui no café, que é a origem da vida, enfim, que é a questão de como o universo produz elementos químicos, né? Vocês devem já ter ouvido aquela história de que nós somos feitos de poeira das estrelas. Né? Eu gosto dessa expressão, né? Eu acho bem interessante. Mas sempre tive uma certa ressalva, porque quando você fala de poeira, você está falando uma coisa sólida, né? E tal. E, aliás, hoje minha namorada me falou que na verdade foi porque o Carl Sagan usou Stardust, Star Stuff, para falar sobre isso, que é bem diferente de Stardust. Não é poeira estrelada, quer dizer, Star Stuff seria material estelar, alguma coisa assim, não é poeira, né? Porque poeira, na verdade, você tem muito pouca poeira no meio interestelar, no espaço. As estrelas, a quantidade é pouca, se você for comparar com a quantidade de gás, e poeira é uma coisa sólida, né? Ela tem uma importância, na verdade ela tem uma importância grande na formação das estrelas, formação dos planetas, mas não é só o que há, né? Você tem muito mais influência de gás do que exatamente poeira. Portanto, que na dada licença poética é uma frase bonita e correta, porque na verdade todos os elementos químicos que formam a gente foram feitos dentro das estrelas. Eu queria mostrar para vocês um pouquinho do que a gente sabe sobre isso, sobre esses processos, para começar uma discussão. E eu não consigo, eu peço desculpas a vocês, porque normalmente eu trago umas imagens muito bonitas que eu gosto de usar quando a gente fala de astronomia. A astronomia é uma coisa que tem imagens maravilhosas, fantásticas, mas eu não coloquei tantas assim nessa apresentação. E eu mandei o texto, acho que para vocês, um texto meio em cima da hora, porque é um assunto difícil de você encontrar literatura sem muitas contas. Eu não tenho nenhum problema com contas, eu já botei conta aqui para vocês. Mas tem algumas expressões matemáticas que não dizem muita coisa se você não tem todo um treinamento. Algumas contas são triviais para qualquer um de nós. Botei uma olhada, no próximo slide já tem um, que dá para a gente entender o que ela significa. Eu acho isso legal. Eu acho que através de alguma expressão matemática você entende os conceitos. Né? Mas quando você começa a ter cálculo integral, derivado, você já tem que começar a pensar o que isso significa, já começa a perder um pouco o sentido. E é difícil você encontrar textos legais sem isso, falando sobre a fisicoquímica das estrelas. O título que eu tinha passado para esse título bonito, né, que ele colocou, depois eu esqueci, vou ter esse título horroroso aí, que parece lá para a faculdade. Né? Mas na verdade é isso. A ideia é mostrar como se formaram os elementos químicos do universo. Né? E a gente vai ver que na verdade tudo começa com uma coisa física, sabe? Assim, a gravidade tem uma importância muito grande. O Olha falou dos tipos de modelo, não sei se tem que seguir algum modelo de apresentação, mas por mim assim, se alguém quiser me interromper, eu prefiro que me interrompa, para não esquecer a pergunta. Não segue isso, faz aquela coisa mais pontual. Se tiver alguma pergunta aqui, esteja atrapalhando. Qualquer coisa eu falo. As pessoas perguntam, depois de fazer uma pergunta, o debate na segunda parte. Mas você pode me interromper o que eu não. A astronomia e o cosmos
Cosmologia. Há uma diferença? Há uma diferença. A astronomia, assim, a rigor, é a ciência que cuida dos astros, né, de tudo. A cosmologia, ela lida com o universo como um todo. Quer dizer, o objeto de estudo da cosmologia é o universo. Então, a cosmologia se preocupa, por exemplo, qual foi a origem do universo, o que está acontecendo com o universo agora, o que vai acontecer com o universo no futuro, qual a forma do universo. Mas perceba o seguinte, a cosmologia não está nem aí se algum asteroide vai bater na Terra, se algum cometa vai passar aqui perto, isso não é problema da cosmologia. Terra, cometa, Sol, estrela, estão muito pequenininhos. A menor coisa com que a cosmologia se preocupa é com galáxias. Então, mesmo assim, normalmente com aglomerados e superaglomerados de galáxias. Tá? Se você forçar um pouco a barra, você pode entender aí que você tem alguma cosmologia feita na escala das galáxias, né? Mas isso aí daí é mais uma astrofísica extragaláctica. A cosmologia, você tem que pensar no universo como um todo. Tá bom? Um problema cosmológico que me parece estar voltando muito agora é a questão do multiverso. Né? Será que o nosso universo é o único que existe? Ou será que existem outros? Porque isso, na verdade, é uma ideia da década de 70 que voltou recentemente. Porque a natureza, ela não faz nada de primeira. Né? A natureza sempre evolui, sempre tenta. Quanta vida teve que surgir aí até chegar a nós? Não que a gente seja o topo da cadeia evolutiva, não, mas várias vidas tiveram que existir para você ter evolução e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que o universo tem algumas grandezas físicas, tipo a massa do elétron, a velocidade da luz, né? Coisas que, se fossem diferentes, a vida não poderia surgir. Tá? Então, a pergunta que foi feita lá, quando se começou com a física estatística, é: como o universo acertou de primeira? Com a massa do elétron certa, sabe? A carga elétrica certa, a velocidade da luz certinha, para que a vida surja. Como é que isso aconteceu? Então, uma resposta possível é: não houve só um universo. O Big Bang deu origem a muitos universos, talvez infinitos universos. Todas as possibilidades aconteceram e num deles, esse que nós estamos, a vida surgiu e a gente pode ter aqui pensando sobre. Mas esse Big Bang seria responsável um Big Bang por vários? Um Big Bang por vários. Eu achava que cada universo era um. Não, você teria um início no modelo mais. Você fala assim, a cosmologia está muito relacionada com física teórica, tá? Porque muitos desses dados você não tem como medir essas coisas. Entendeu? Então, assim, a cosmologia ela nasce da física teórica. Tá? Quando você está em física teórica, você pode ter vários cenários possíveis. Tá? A gente normalmente tem um cenário possível, um cenário clássico, que é um Big Bang, dando origem ao nosso universo único. Tá bom? Aí quando você vai para a questão do multiverso, você já está pensando num outro cenário alternativo. O Big Bang deu origem a vários outros. Se você pensar na descrição da matéria, de acordo com a teoria das cordas, que diz que as partículas fundamentais que formam essa matéria não são partículas, mas são cordinhas, né? Seria uma coisa, porque a partícula, em princípio, ela não tem dimensão. Né? Uma corda tem uma dimensão pequenininha. E a teoria das cordas diz que o que você tem são cordas e que podem vibrar de formas diferentes. Então, se você vibra de um jeito, você tem um elétron. Se você vibra de outro jeito, você tem um quark. Então, os quarks vão ser prótons. Quer dizer, tudo seria uma entidade fundamental, que seria uma cordinha, teria uma dimensãozinha, e que isso daria origem a toda a matéria. Se você pensar nisso, você pode voltar para antes do Big Bang. Então, a pergunta que normalmente uma pergunta que não faz sentido, que é o que havia antes do Big Bang, ela passa a fazer sentido se você utilizar a descrição da teoria das cordas. Então, quando a gente está falando de cosmologia, início, fim do universo, muita coisa é especulativa, você tem vários cenários possíveis. Tá bom? Pouca coisa você tem de fato, assim, de observar, pouca coisa não. Hoje em dia a gente pode dizer que a gente tem uma cosmologia baseada em dados, entendeu? Mas a cosmologia como ciência mesmo, como algo que faz parte da astronomia, da física, que já sai um pouco da pura especulação, é algo do século XX. Tá? Isso aí começa com Hubble, uma coisa muito recente. Porque a gente não tem dados, então não tem muito como medir. Tenta-se, busca-se formas de fazer isso, né? Para você medir a forma do universo, por exemplo, alguns anos atrás se criou uma técnica chamada cristalografia cósmica. É uma coisa muito interessante. Se o universo for fechado, né, e tiver um certo tamanho de uma certa forma, você está num determinado ponto do universo. Você, quando observa uma galáxia,
Se o universo for fechado, a luz dessa galáxia vai chegar diretamente até você, mas ela também vai dar a volta do universo, pelo universo, e vai chegar a você de uma outra direção qualquer. Ela vai percorrer caminhos diferentes. Então você poderia estar olhando direções diferentes, uma mesma galáxia, só que a mesma galáxia em estágios diferentes da sua evolução. Porque quanto mais longe você observa um objeto, mais no passado ele está. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais disso. Então seria muito difícil. Como é que você vai? Pô, eu estou olhando uma galáxia aqui, uma galáxia jovem, né? Mas para cá eu estou olhando uma galáxia antiga. Por que eu sei que não são a mesma galáxia que eu estou vendo, né? Essa aqui, só que a luz demorou um tempo maior para chegar até ele por essa direção. Então os caras tentavam mapear a forma do universo, tentando identificar objetos que poderiam ser os mesmos. Tá? Era uma tentativa de você usar dados para mapear a forma do universo. Então, não sei, a cristalografia cósmica foi uma coisa que me parece que ficou meio apagada, as coisas não tem muito trabalho. Mas a cosmologia lida com o universo como um todo, e a astronomia, ela tem, por exemplo, a mecânica celeste, que lida com os movimentos, tá, dos planetas. Você tem a astrofísica, que lida com a física dos planetas, a astrofísica estelar. Mas o que a gente vai falar hoje aqui, basicamente, é a astrofísica estelar. Tá? Quer dizer, a física das estrelas, o que acontece nas estrelas e tudo mais. Você tem a astrofísica extragaláctica, que trata do espaço entre as galáxias, enfim. Mas é tudo partes aí da ideia de você conhecer, estudar os astros. Tá? Então, olha só para começar aqui uma discussão mais só perguntar assim, começar a entrar no cenário da formação das coisas químicas, né? O cenário que a gente tem do Big Bang é que o universo no passado estava muito condensado, toda a matéria estava concentrada num volume muito pequeno, esse volume começou a se expandir. Tá? Tudo que aumenta de tamanho diminui de temperatura. Tá? Quando você comprime algo, a tendência é a coisa esquentar muito, quando a coisa começa a aumentar, você diminui a temperatura. Um exemplo fácil para pensar nisso é a água fervendo na panela. Aquela água está quente, mas quando você espalha aquela água, ela esfria muito rápido. Né? E matematicamente, né, a gente tem aquela equaçãozinha ali que perturbou muito no segundo grau, aqui, né? Todos nós. Né? PVT igual a Volpol. Quer dizer, pressão, volume e temperatura numa situação vai ser igual a pressão, volume e temperatura no outro. Então, se você aumenta o volume, você tem que diminuir a temperatura. Você tem que manter essa equação tem que ter um balanço. Esses três termos aí. Panela de pressão, né? Panela de pressão, exatamente. Um exemplo de pressão. Essa é uma equação que eu acho que diz alguma coisa. Dá pra gente entender fácil, né? Relativamente fácil o que está sendo dito ali. Uma coisa que eu acho interessante, né? Já que a gente falou de Big Bang aqui, e que é uma coisa que aparece muito na cosmologia, é a questão do Big Bang ser a grande explosão. Tá? O Big Bang, não pense no Big Bang como sendo uma explosão, porque o Big Bang, independente do cenário que você usa, se você vai pensar no multiverso, se você vai pensar só no nosso universo, enfim, o universo de bolha, como se escreve no multiverso, pense que o Big Bang ele foi a origem de tudo que a gente conhece agora. O universo que a gente conhece, o universo que a gente tem acesso, ele teve início no Big Bang. Tá? Então, o espaço nasceu no Big Bang. Quando você tem essa explosão, você precisa ter um lugar onde você vai colocar a bomba, essa bomba vai explodir. Tá? Só que no Big Bang não tinha lugar, não tinha espaço. Tá? Todo o espaço estava concentrado lá no Big Bang. Como é que a gente sabe, né? Como é que se criou a teoria do Big Bang? Quando a gente observa hoje as galáxias se afastando entre si. Tá? E depois da relatividade geral, a gente sabe que existe uma relação entre matéria e espaço. Então, se a matéria do universo está se expandindo, significa que o espaço também está se expandindo. E a gente volta o filme, e quando você vê, se está tudo se expandindo hoje, então ontem as coisas eram mais próximas, anteontem mais próximas, antes mais próximas, então houve um momento lá no passado, que a gente calcula hoje aí, em torno de 13,7 bilhões de anos, que toda a matéria do universo estava condensada num volume muito pequeno. Tá? E toda a matéria, inclusive o espaço, tá bom? Estava tudo lá. Então o universo ele começou a se expandir nesse volume muito pequeno. Quando você tem o universo começa a se expandir, a temperatura cai, por causa do PVT igual ao Volpol, a temperatura cai e você começa a ter a formação das primeiras partículas, os primeiros átomos começam a surgir ali na medida que o universo aumenta de tamanho. Tá? E aí, com essa evolução toda ali, o universo começa a esfriar, você tem a formação dos primeiros átomos, tá? Vai ter a formação das primeiras estrelas, esfria mais um pouco as primeiras moléculas,
a química do universo começa a ficar mais complexa, como a gente vai ver agora como é que isso acontece, o surgimento da vida que está ali no finalzinho. O final desse desenho aí seria o nosso momento atual do universo. Ok? Olha só, como é que nasce uma estrela? Essa fotografia aí é uma das poucas bonitas que eu coloquei na apresentação, é uma fotografia nebulosa da Água. A gente vai dar um zoom ali naquela parte central, que é uma daquelas cabecinhas ali. Aqueles três, a gente vai entrar aqui, ó. Essas três cabecinhas aqui, tá? Tudo isso aqui é uma nebulosa. Nebulosa é uma região de gás e poeira, tá? Algumas nebulosas conseguem dar origem a estrelas, isso vai depender da proporção de gás e poeira, isso vai depender da temperatura da nebulosa, tá? Algumas conseguem, outras não conseguem, tá? Essa aí é uma nebulosa que está dando origem a estrelas. Então a gente vai dar um zoom ali, eu vou chegar mais pertinho daquelas três cabecinhas ali, e mais um pouquinho pertinho, e essa foto aqui, ela foi conhecida como os pilares da criação. Uma foto tirada pelo Hubble, do telescópio espacial. Foi a primeira vez que a gente conseguiu ver estrelas no estágio mais inicial da sua formação. Quer dizer, a gente já tem teoria de formação estelar há muito tempo, né? Mas A fruta de banana, essa foto ficou famosa. ficou famosa, isso aí. Nos anos 90 ainda? No final dos 90, por aí. Não sei exatamente de ano não, mas é Hubble, por aí. Auge do Hubble. Essa foto é uma das mais famosas dele. Vocês reparam, eu vou dar mais um zoom agora na cabeça da esquerda ali da nebulosa. Tá? Repare o seguinte, isso aqui é uma grande região de gás e poeira, e vocês notem que estão saindo os floquinhos aqui da nebulosa, né? Estão vendo aqui? Aqui tem um, aqui tem um. Aqui tem um foco que se destacou. Aqui tem um azulzinho. Aqui tem uma estrelinha aqui que talvez seja, pode ser uma estrela no meio do caminho, né? Não pode dizer que nasceu exatamente aí. E na verdade, na frente da fotografia também tem uma, aqui tem uma. Se você procurar, você vai ver várias protuberâncias aqui nessa nebulosa, que são pedaços dela que estão se destacando no conjunto. Tá? Nesses pedaços aí é que estão nascendo estrelas. Tá? O que está acontecendo ali é que essas partes da nebulosa estão se condensando, está caindo sobre ela mesma. Então você tem todo o material ali se juntando. Essa nebulosa ela estava feliz da vida lá, tá bom? Alguma coisa aconteceu, você teve alguma perturbação gravitacional, que pode ser uma explosão de uma supernova próxima, algo que perturbe ali, ou às vezes o próprio caminho dela, pela galáxia, nada está parado, né, no universo. Isso permite aí o início desse processo de formação estelar. Tá bom? O que está acontecendo ali? Em cada floquinho daquele ali, você tem material que está se condensando, está caindo sobre ele mesmo. Tá? Nada está parado no universo, então você tem gás e poeira se condensando, está caindo, né? Se aglutinando. Lá no centro você vai ter uma quantidade muito grande de gás e de poeira, que é onde vai nascer a estrela. Tá? Nem todo esse material está caindo do centro, existe um movimento também, esse material também está girando. Tudo que gira tende a formar um disco. Eu me lembro da imagem do pizzaiolo lá fazendo pizza, ele pega uma coisa redonda, começa a girar e forma um disco da pizza. Então aquilo ali, você tem dois movimentos principais acontecendo. Você tem um movimento para dentro, tá? Quer dizer, o gás e a poeira caindo, se concentrando muito lá no centro, mas tudo isso gira, forma um disco. Lá no centro você vai ter a formação de uma estrela, tá? E se afastando do centro desse disco, você vai ter a formação de planetas, cometas e asteroides. Tá? Uma coisa interessante da gente pensar é o seguinte, esse processo de formação de estrela ou formação de planetas é muito claro para a gente hoje, depois da década de 90, precisamente depois de 92, que foi quando a gente descobriu o primeiro planeta extrasolar. Mas até então a gente não tinha certeza que era comum uma estrela ter planetas. Se pensava que alguma coisa talvez pudesse ter acontecido aqui quando o Sol se formou que permitiu a formação de planetas. A gente não sabia que era uma coisa tão comum assim, estrelas terem planetas. Tá? A estrela vira planeta. Não. Na formação da estrela, você vai ter lá no centro, a estrela, essa nebulosa se juntando, vai formar uma estrela lá. Só que nem toda a nebulosa, nem todo floquinho daquela nebulosa ali vai virar estrela. Sobra um pouquinho de gás e poeira girando em torno da estrela. Tá bom? Por causa da pizza, o que está girando forma um disco. Então você vai ter uma estrela no meio
e um disco de matéria em volta, onde vão se formar cometas, planetas, asteroides, tudo aquilo que a gente vê aqui no sistema solar. Tá bom? É uma região que tem menos material, tem menos gás e menos poeira, porque a maioria virou estrela. Tá bom? O tamanho do Sol, eu posso trazer na próxima semana um slide muito legal que mostra a proporção dos tamanhos do Sol e dos planetas do sistema solar. Mas então esse processo é que a gente não tinha muita clareza que era comum no universo. Então, assim, poderia ser, mas poderia também não ser. Quer dizer, talvez alguma coisa que a nebulosa que deu origem ao sistema solar, talvez ela tivesse alguma característica que permitiu a formação de planetas. Tá? Mas em 1992 se descobriu o primeiro planeta extrasolar. E esse início da década de 90 marcou uma época em que a gente conseguiu observar planetas extrasolares e também objetos muito distantes aqui do sistema solar, objetos pequenos. Tá? E vocês devem lembrar que Plutão deixou de ser planeta, né? Porque isso na verdade foi uma consequência tecnológica ali. A astronomia estava num ponto que a gente já conseguiu observar objetos muito pequenos e técnicas observacionais também que permitiam observar planetas e outras estrelas. E aí a gente percebeu o seguinte: nossa, é comum uma estrela ter planetas. Então, a forma de ver isso mudou completamente depois da década de 90. Porque a gente sabe hoje que é comum uma estrela ter planetas. Tá? Isso aí se chamou os pilares da criação, porque a gente está vendo pela primeira vez os estágios mais iniciais da formação de estrelas e, muito provavelmente, toda a química chamada pré-biótica, a química que é necessária para a vida. A gente nunca se tinha visto isso no campo da planeta. Tá? Vamos aproveitar aqui para fazer uma pausa então desse nossa live aqui do Fórum Atenas. Continuamos depois e a gravação continua. Ok, Leandro? Um abraço. Agora no céu tem uma constelação que está fácil de ver agora, a constelação do Órion. Se vocês procurarem no céu, das Estrelas Marinhas. Mas ela é fácil de ver normalmente. Não é fácil. Eu vejo lá de casa. Então, mas sempre nessa época do final do ano, começo do ano. Depois começa a ficar mais difícil. Então, nessa época está bem alto. Constelação de verão, né? A constelação de verão. Exatamente. As Estrelas Marinhas, elas são um pedacinho, né? Elas estão ali no cinto do Órion. Uma coisa curiosa é que as Estrelas Marinhas, assim, constelação é o conjunto de estrelas, né? Qualquer conjunto de estrelas chama de constelação. Mas na astronomia, a gente chama também de constelação um pedaço do céu. É um jargão, um pedaço do céu. Então, se o céu está dividido em 88 constelações, tem 88 pedacinhos do quebra-cabeça que monta todo o céu. As Estrelas Marinhas, elas não são um pedacinho. Elas são uma parte de um pedaço que é a constelação do Órion. Ah. Tá? Então, se vocês conseguirem ver as Estrelas Marinhas no céu, tentem reparar, o Órion aparece muito de cabeça para baixo, porque o céu todo ele vai girando, né, ao longo da noite. Mas você vai normalmente ver o Órion aqui no Rio de Janeiro de cabeça para baixo para a gente. Então vocês vão ver o cinturão dele, né, que são as Estrelas Marinhas, tem uma estrela alaranjada chamada Betelgeuse, aqui uma estrela interessante. E aonde seria a espada pendurada no cinto do caçador, dá para ver uma manchinha, tem umas estrelinhas também juntinhas ali que chamam a atenção, e uma manchinha. A manchinha é mais difícil de ver daqui da cidade, né? Mas você consegue ver as estrelas ali, e no céu bom você consegue até ver a manchinha que é a nebulosa do Órion. A nebulosa do Órion, ela também é uma nebulosa de formação estelar, que nem aquela nebulosa da Águia, lá que a gente viu nos pilares da criação. E essa imagem aqui é uma imagem das Pleiades, que são um aglomerado de estrelas, que também dá para ver perto das Estrelas Marinhas. As Estrelas Marinhas, elas apontam por uma estrelinha alaranjada chamada Aldebaran, na constelação do Touro. Então, dá para ver a cabecinha do Touro. Né? Dá para ver direito. Isso aqui é muito fácil de ver no céu. As Estrelas Marinhas vão estar sempre apontando para isso aqui. Seguindo um pouquinho adiante, dá para ver umas estrelinhas muito juntinhas ali, que em alguns lugares do Brasil chama de galinhos sete pintinhos, uma coisa assim. Tem 7 estrelas se destacam. Galinha pintadinha. As Pleiades, elas são um aglomerado de estrelas, tá? Então, assim, nesse pedaço do céu você pode ver uma nebulosa que está dando origem a estrelas, e no futuro essa nebulosa vai ser um aglomerado de estrelas, assim como a nebulosa da Águia. Todo aquele material da Águia, na verdade, vai virar no futuro várias estrelas ali, tá bom? Nas Pleiades, em geral, a gente consegue até ver uma fotografia tirada com um bom equipamento, você ainda vê restos da nuvem que deu origem àquelas estrelas ali.
tá bom? Tem uma que é chamada de caixinha de joias, uma coisa Caixinha de assim, joias é é lindo, linda, é. mas eu não me lembro. A caixinha de joias é no numerado de estrelas também, É. mas ela fica no Cruzeiro do Sul. Ah, sim. Que também agora o Cruzeiro do Sul está mais fácil de ver mais de madrugada, mas também Também é um... daqui a pouco É muito bem bonito. bonito. A caixinha de joias é interessante que as estrelas são bem coloridas, né? E a cor das estrelas está relacionada com a temperatura. Daqui a pouco eu acho que dá uma... Você falou que as vermelhas, eu vi no texto que as vermelhas estão mais frias. Eu achava que era o contrário, que vermelha era mais quente. A gente tem essa associação. Eu acho que essa associação vem do chuveiro, porque antigamente o chuveiro tinha uma marquinha vermelha Isso. na água quente. Olha, matou. Ao contrário. Não, é porque falam que pelo espectro das cores, a vermelha é quente, a vermelha é quente, a azul é claras fria. é fria. Tá Exatamente. Ao contrário Você disso. dentro para aquele filme, azul é a cor mais quente. Hã? Azul é a cor mais quente. Eu filme. Na caixinha de Jorge tem as estrelas são bem. São muito bonitas. Aquela estrelinha que está ali no ombro do Órion, do Betelgeuse, ela é uma das poucas estrelas que a gente tem uma fotografia do disco, ali do Sol. A única estrela que a gente consegue ver direito é o Sol. Todas as outras estrelas elas estão tão longe da gente que o maior telescópio do mundo, o Hubble, ele observou muito mal o disco da estrela. Entendeu? Quando a primeira fotografia foi tirada de Betelgeuse, era uma imagem horrorosa, você viu os pixels do Hubble, entendeu? Mas assim, é a primeira vez que você viu a superfície de uma outra estrela, que não o Sol, a estrela muito grande. Legal, vou ter essa esquema. Só que é aquele esqueminha da... Você queria ver sem data show, né? Hã? Você queria fazer sem data show. Tem uma estrelinha. Isso aqui, olha, pensem que isso aqui é um floquinho daquela nebulosa da estrela de decreção, um floquinho daquele que está saindo, é isso aqui. Tá? Você tem uma aglutinação ali de material indo para o centro, só que esse material está girando como qualquer coisa, nada está parado no universo. Então o material ali vai se condensando, forma-se um disco, tá? No final das contas você vai ter uma estrela aqui no centro e um disco onde vão se formar os planetas. Esse disco aqui, ele monta o chamado plano das órbitas, né? Ou o plano da eclíptica. A eclíptica é uma linha no céu que a gente vê os planetas sempre se deslocando. Porque a gente está aqui no meio, né? Aqui Mercúrio, Vênus, Terra. A Terra está aqui. Quando você olha os planetas no céu, eles sempre estão numa linha, porque na verdade estão todos no mesmo plano. E essa linha no céu passa pelas famosas constelações do zodíaco. Tá? A gente nunca vai ver um planeta no Cruzeiro do Sul, por exemplo, porque o Cruzeiro do Sul está fora desse plano. Tá? Pense que as estrelas estão espalhadas aqui em volta. Tá? Mas você olhando da Terra, quando você olha ao longo desse plano aqui, o que você vai ver são sempre, hoje são 13 constelações. Tem as 12 do zodíaco e mais umazinha. Tá? Você sempre vai ver os planetas nesse disco, nessa linha aqui. Você nunca vai ver o planeta no Cruzeiro do Sul, nunca vai ver um planeta em alguma outra... Porque os planetas não vão sair dali, tá bom? Por causa da formação, por causa desse processo de formação, os planetas ficaram todos no mesmo plano. Tá bom? Isso é uma coisa comum. Agora, quando que nasce uma estrela? Na medida que aquele material ali vai se condensando, vai caindo sobre ele mesmo, você começa a ter um objeto muito grande que vai aumentando de tamanho. Tá? Isso que você falou, né, então, a estrela vira planeta e tal. Muitas pessoas perguntam qual a diferença de estrela para planeta e tal. Pensa o seguinte, você tem a formação lá no centro está caindo muito gás, muita poeira, então você tem um objeto que está aumentando cada vez de tamanho. Quem já mergulhou uma vez, já sentiu a pressão, né? Como você sente a pressão no corpo. Né? Ou você tem aquela imagem do mergulhador que está muito profundo, o cara tem que se adaptando aos corpos e tal. O que acontece é que a pressão lá dentro chega a um certo ponto que começam a ocorrer as reações de fusão nuclear. Tá? A gente vai daqui a pouco ter um slide para falar o que é a fusão nuclear. Que na verdade é você fundir átomos, núcleos de átomos, né, uns dos outros, para gerar outros núcleos atômicos e outros elementos químicos. Quando você consegue ter uma pressão lá no fundo, lá no núcleo da estrela, uma pressão que permite que as reações de fusão nuclear comecem, nasceu a estrela. Tá bom? Porque na reação de fusão nuclear você começa a ter liberação de energia. Tá bom? E aí você vai ter esse processo, quer dizer, a estrela está se compactando, tá? Você tem a gravidade puxando lá para baixo, a gravidade atinge um pico,
em que você vai ter o começo das reações de fusão nuclear. O que você vai ter lá acontecendo, isso não é um GIF famoso, né? A estrela, ela passa grande parte da sua vida nesse equilíbrio aí. Você tem lá dentro as reações de fusão nuclear que tendem a jogar a estrela para fora, tá? E você tem a gravidade que tende a jogar a estrela para dentro. Ok? Então, enquanto isso está em equilíbrio, a estrela está lá brilhando e ela passa a maior parte do tempo de vida nesse estado. Tá bom? Isso que a gente chama de equilíbrio hidrostático. O Sol está nesse estágio, tá bom? Grande parte das estrelas aí Quer está dizer, nesse um estágio maduro, adulto. É um estágio adulto. Seu estágio adulto, tá? As estrelas passam a maior parte da sua vida nesse estágio. E nesse estágio você tem toda a produção de energia acontecendo lá dentro. E esse tempo dos estágios varia de estrela para estrela? Varia de estrela para estrela dependendo da massa, da massa inicial, da massa com que a estrela se formou. Estrelas muito massivas, elas evoluem mais rápido. Então, elas vão passar mais rápido por esse estágio, tem muita matéria ali. Uma hora, pensa o que está acontecendo ali dentro, você está tendo a transformação de elementos químicos. Tá bom? Os elementos químicos estão sendo fundidos para dar origem a outros. Tá? E esse uma hora isso vai acabar, uma hora você não tem mais esse material. Tá? Então a gravidade vence. A gravidade vence, começa a produzir outros elementos, porque a pressão dentro aumenta de novo. Enfim. Aí você vai ter toda a evolução estelar, que a evolução estelar é uma coisa muito interessante. Um resumo aquilo que acontece na vida das estrelas, essa imagem que eu acho bastante interessante ali. Tudo começa lá com uma nebulosa de formação estelar, tá? Então a gente pegou aqui os pilares da criação, que eu acho que são o melhor exemplo. E você tem estrelas, dividindo assim, de forma um pouco mais simplificada. Estrelas do tipo solar, ou do tipo do Sol, são estrelas que têm até 8 massas solares. Então, estrelas que têm até 8 vezes a massa do Sol, elas seguem aquela linha lá de cima. Elas passam por um estágio que elas vão virar uma gigante vermelha, tá? O Sol vai aumentar de tamanho, vai ficar uma estrela maior do que ela é. Lembra que aumenta de tamanho e diminui a temperatura. Então ela vai ficar grande, fica vermelha mais fina. Tá? Depois, a estrela não explode, tá? Uma estrela como o Sol não vai explodir. Todo aquele material que aumentou de tamanho é simplesmente abandonado para o espaço. Vai embora para o espaço e vira aquilo que a gente chama de nebulosa planetária. Tá? Lá no centro da nebulosa planetária sobra o núcleo do Sol, tá? Que é um núcleo que já não produz mais as reações de fusão nuclear, já não tem mais pressão para formar aquilo tudo. É um núcleo denso, quente, mas que não está mais produzindo reação. Então é um núcleo que vai esfriar com o tempo. É um objeto quente que está esfriando. Tá? Então é uma anã branca e depois vira uma anã negra que não dura mais. Tá? A nebulosa planetária, nas primeiras vezes que esses objetos foram observados, os astrônomos viram uma estrela no centro, que na verdade não era mais uma estrela, era o núcleo estelar, o remanescente da estrela, e aquele material em volta. Os primeiros astrônomos achavam que estavam observando a formação do sistema planetário. Eles achavam que estavam vendo uma estrela, uma estrela jovem, né, se formando, e um disco em volta, onde eles se formam os planetas. Então, por isso que se chamou de nebulosa planetária. Não é isso. Nebulosa planetária não tem nada a ver com o planeta. Tá? A gente entende hoje que na verdade, é o estágio final de estrelas parecidas com o Sol. E o planeta, como é que ele surge? Eu estava pensando justamente nisso. O planeta vai se transformar no... O que vai acontecer? Não vai se transformar no planeta, não. O núcleo da estrela tem uma condensação, mas o núcleo da estrela não está mais como... não está no estado sólido, está no estado... que é o estado... a matéria degenerada, é uma outra história. Não vai virar planeta exatamente, vai virar um corpo frio. É um corpo que daqui a pouco não Porque um cometa, um meteoroide, por exemplo. Um cometa, um meteoroide. Isso está... Como se forma um planeta. Uma estrela não se transforma no planeta. O planeta parece que é um subproduto, né? Quer dizer, a matéria, acho que é essa dúvida que está boiando aqui. Da onde a matéria que forma os planetas, a origem é a estrela, é como se fosse um subproduto. É um subproduto da estrela. A origem é nebulosa. Eu prefiro dizer que é nebulosa, porque olha aqui essa imagem do modelo. Mas é porque a gente tem a ideia de que o planeta é matéria. É matéria, né? Já é matéria, já é uma coisa. Não, mas a estrela também. Mas tudo é matéria. Agora pensa o seguinte, o planeta, você tem os planetas fixos.
gás. Sim. A Júpiter, Saturno e Netuno são planetas gasosos. Talvez eles tenham um pequeno nucleossólido lá que a gente não consegue observar. É, É possível. Nós Mas é A definição de planeta e definição de estrela. a estrela, ela produz reações de fusão nuclear no seu interior. Sim. O Planeta planeta não. não. Sim. Essa é a diferença, tá? Quando você tem, olha só, a nebulosa, deixa eu contar mais sobre. E mesmo que uma estrela, quer dizer, quando a estrela morre, ela para de ter essas fusões, ela não vira um planeta. Não vira planeta. Ela é simplesmente uma estrela morta. Olha só, a nebulosa da água, a nebulosa, essa coisa. Você tem esses pedacinhos que estão se destacando aqui na nebulosa, tá? Acho que a fotografia anterior também dá para ver os pedacinhos. Olha só. Vocês conseguem ver? Estão saindo aqui, estão se destacando os pedacinhos. É material que está ali se condensando, tá? Agora, pense num pedacinho desse, qualquer um desses que está saindo aí. Aqui. É isso aqui. Tá? O pedacinho daquele ali é isso aqui. É isso aqui. Tá? Você tem material, gás e poeira que está se juntando. Está se condensando, gás e poeira se juntando. Lá no centro é onde está indo mais gás e poeira. Né? Lá no centro, onde você vai ter maior concentração. Tá? Em algum momento, a pressão lá dentro vai ser tanta que vai começar a acontecer as reações de fusão nuclear. Tá bom? Porque você teve muito gás e muita poeira lá se juntando. Mas perceba que nem todo o material vai lá para o centro. Sobra um pouquinho de material aqui, girando em torno dessa estrela no centro. É nesse material que vão se formar os planetas. Tá legal? Júpiter é um planeta do sistema solar. Ele é interessante que se ele fosse maiorzinho, entendeu? Assim, ele poderia ter sido uma estrela. Tá? Seria complicado para a gente, porque você tem um sistema duplo aqui, então dificilmente estaremos aqui hoje conversando. Mas perceba, o que fez com que Júpiter não virasse uma estrela? Simplesmente a massa. Não juntou material suficiente ali para que você tivesse muita pressão no núcleo para começar as reações de fusão nuclear. O núcleo é sempre mais quente por causa da pressão. Tá bom? O núcleo lá é sempre mais quente. Tanto é que ele é enorme, né? O Júpiter é muito grande. E ele é todo gasoso, então. Ele é todo gasoso e é possível que ele tenha um núcleo sólido lá no meio. É possível. Então, os modelos de formação planetária que é possível que eles tenham. Assim como você imagina do nosso núcleo também, né? Que é bem mais quente. O núcleo da Terra é quente. É. Né? Você vê, o núcleo vai ser sempre mais quente. Mas não é quente o suficiente, né, para você ter. Não é tão quente Não é tão quente quanto uma estrela, exatamente. O núcleo do Sol está falando da ordem de milhões de graus. Entendeu? 15 milhões de graus. Então no núcleo do planeta não tem fusão. Não tem fusão. Então assim, aquilo ali, aquele objeto que vai se tornar no final, ele teve uma história de formação diferente. Perceba que, por isso que a gente não pode dizer nem que seja um planeta, até por causa da história de formação. Tá? E a astronomia, a história de formação é importante. Plutão, na verdade, deixou esse planeta, não foi por causa do tamanho dele, foi porque ele teve uma história de formação diferente. Nós compreendemos hoje que Plutão se formou de forma diferente dos planetas. Naquelas órbitas ali que... Mas ele também não é uma estrela. Plutão? É. Não, Plutão é pequenininho, não é uma estrela. Então ele é uma estrela, ele não é planeta. Não, entende só, a estrela produz reação de fusão nuclear. Você tem um mecanismo lá dentro que a pressão é tão grande que você tem átomos se fundindo. Daqui a pouco a gente vai falar mais de fusão nuclear, vai ficar mais ilustrado. Então não é nem uma ex-estrela, né? Porque poderia ser isso que ela estivesse pensando. Ele é classificado como o quê? Pois é, As pessoas estão preocupadas com a questão de identidade. Exatamente. é isso. Não, Plutão ele hoje é chamado de planeta anão. Assim, e o que Isso é parece que é um planeta pequenininho, porque assim, o grande problema foi o que faz com Plutão. Deixa Plutão e tira Plutão. Tira Plutão, então Plutão vai ser o quê? Vai ser plutóide, plutonino, pensaram vários... Porque o que aconteceu com Plutão? Pausa nas estrelas aqui, a gente falar. Não, O que aconteceu? Plutão, ele foi descoberto num contexto em que estava se buscando um planeta um planeta posterior a Netuno, tá? Que deveria estar perturbando a órbita de Urano. E foi descoberto nesse contexto. Mas se descobriu que ele era muito pequenininho, bom, não é esse planeta. Vamos continuar procurando. Esse planeta que era procurado, ele foi chamado na época de planeta X. De vez em quando volta essa história da X. Pois é.
Na época das sondas espaciais, né, na década de 80, quando a Voyager fotografou aqueles planetas de perto, Urano, tudo, Júpiter, né, todos aqueles gigantes gasosos, a Voyager fotografou. A massa de Netuno foi recalculada. E aí, com isso, pode-se explicar algumas perturbações que eram observadas em Urano. E aí ficou claro o seguinte: não tem planeta X, não precisa de planeta X. Não existe planeta X, parou-se de procurar planeta X, tá bom? Parou não. Teve gente ali que continuou, tem um cara do astrônomo. Tem até uma história curiosa desse cara, que ele era muito fissurado no planeta X, procurou muito no planeta X, e ele teve uma morte meio repentina, então tem uma teoria da conspiração de que a NASA matou o cara. Ele faleceu no câncer de estômago. Mas aí aconteceu, parou-se de procurar o planeta X, e Plutão ficou sendo considerado o último planeta do Sistema Solar. Tá bom? Agora, back to 92, né, a gente teve aquele processo que se começou a observar planetas extrasolares, né, como eu vi com vocês, e também se observou objetos muito distantes aqui no Sistema Solar, objetos pequenos e distantes ali por perto de Plutão. E a gente descobriu que Plutão não estava sozinho ali. Tá bom? Já sabia que havia o cinturão de Kuiper, que é uma região externa aos planetas, que tinha núcleo de cometa, a nuvem de Oort, que é um objeto, uma região que é uma casca esférica, que também é cheia de cometas e tal, mas deveria ser algo mais distante, né? Não ali por perto de Plutão, tão próximo. Mas se descobriu que era. Realmente ali, aquela região estava cheia de objetos parecidos com Plutão, a maioria devia ser núcleo de cometa, tá? Plutão talvez fosse núcleo de cometa, entendeu? Tipo, sabia, sabe que se eu pegar Plutão, trazer para o Sol aqui, sabe que não vai formar aquela calma? Entendeu? Hoje a gente entende que não, mas o cenário estava se pintando aqui, aonde está Plutão, existem vários objetos parecidos com ele, pequenos e gelados. Mas ok, continuamos chamando Plutão de planeta. Tá? Até que, em 2004, se não me engano, um astrônomo americano, um grupo de astrônomos, né, liderados por um cara chamado Mike Brown, ele descobriu um objeto que era maior que Plutão. Ele disse: bom, se Plutão é um planeta, eu descobri um objeto maior que Plutão, então eu descobri um planeta. Planeta Brown. Cara, os astrônomos falaram: não, cara, porque se for assim, daqui a pouco o Sistema Solar vai ter 500 planetas, porque se você usar tamanho como definição, então, isso gerou uma discussão que, pô, na minha opinião, foi muito engraçada, porque era inócua, sabe? Assim, era óbvio que Plutão não podia ser mais planeta, era muito claro isso, entendeu? Mas ainda assim se discutiu 2 anos, até que foi feito uma menos para ele que tinha descoberto. Menos que o cara tinha descoberto, pois é. Enfim, aí no final das contas, o que a União Astronômica Internacional fez? Essa questão de Plutão levantou um assunto que foi interessante. Existem muitas coisas na astronomia que não eram muito bem definidas. Tá? Eu não conheço sobre a ciência, mas eu acho que o meu problema talvez era com isso. Eu não tenho definição, não havia. Por que pareça? Não havia uma definição clara do que é planeta. Se tivesse, era fácil. Né? Pô, o planeta é isso. Isso está aqui ou não está? Então não tinha essa definição. Então, em 2006, se criou, se decidiu que Plutão realmente não deveria estar mais na categoria de planetas, se pensou em outro nome para essa categoria, e se criou uma definição de planeta e dessa categoria. Tá? Chamou-se essa categoria de planeta anão, planetas anões, e aí se definiu o que é. Tanto o planeta como o planeta anão tem que girar em torno do Sol. Tá? Tanto o planeta como o planeta anão tem que ser arredondado. Tá? A definição oficial é um pouco mais enrolada. Diz que cada planeta faz parte da definição de planeta, tem uma estrela. Faz parte da Quer definição dizer, do planeta. a definição de planeta envolve estrela. Veja, a definição de estrela não envolve planeta. Isso é perfeito. Tá. Olha só, a definição de planeta envolve ele ter nascido da formação de uma estrela. No processo. Tem uma estrela correspondente. A gente já observou planetas que se perderam da estrela, mas ele nasceu numa estrela. Exatamente, se perdeu, mas ele tem uma estrela correspondente. Isso aí, perfeito. Nem precisa estar no mesmo disco, então. Não, ele mostra não. A questão do disco é uma questão física, então provavelmente é mais provável que você tenha o mesmo plano. Mas, cara, se aquela estrela passou do lado de outro, você perturbou aquilo ali, você pode ter órbitas, entendeu? Não precisa. Agora, a diferença entre o planeta e o planeta não é que na sua formação, o planeta ele limpou, o termo é exatamente esse, ele limpou toda a sua órbita e se tornou o corpo dominante daquela órbita. Tá? O planeta não
ao invés de você ter tido a formação de um único objeto, aquele material da órbita deu origem a vários objetos. Ele não tem essa força. Pequenos e menores. Ele não conseguiu, então, você não conseguiu juntar tudo para formar um planeta. Você formou várias coisas pequenininhas, vários planetas anões. É por isso que não pode fixar na massa, né? Por isso que não pode fixar na massa, porque pode ser que de repente pode ser que tenha uma massa pequena, mas sem corpos em volta, então ele vai dominar. Sim, exatamente. A massa nem tamanho. Então, assim, apesar dessa coisa de planeta anão, bom, tem um comentário que eu faço, que eu acho, já que você tocou pro cara anão, né? Ele falou, cara, todo mundo achava que não era planeta, né? Os caras, pois é. Bom, os planetas, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno são planetas visíveis no céu sem telescópio. São conhecidos desde a antiguidade. Os babilônios já observavam esses planetas, então assim, não tem um descobridor, ninguém descobriu esses planetas, tá bom? Urano já foi descoberto com o telescópio, tá bom? Tem o Herschel, que foi o descobridor de Urano. Netuno, você tem lá dois astrônomos, né, o francês e o inglês também, que compartilham aí a descoberta de Netuno. Então, você teve, isso já está numa época que você tem assim, a ciência já mais elaborada, telescópio, instrumento, né? Então você tem um descobridor para Urano, você tem descobridores para Netuno, e um americano descobriu Plutão. A história é muito legal da descoberta de Plutão, porque já jogou também, do Bar e tal, a história é muito legal. Envolve extraterrestre. Você vai gostar disso, né? Aí descobriram, aí um americano descobriu Plutão. O planeta que foi descoberto maior que Plutão também foi descoberto por um americano. Inclusive esse planeta hoje chama-se Eris, que é a deusa grega da contenda e da discórdia. Já tem astrólogo que inclui Eris já. Era com o nome desse? Mas aí ele foi alçado à categoria de planeta, ou não? Não. Também não. Bom, o primeiro asteroide descoberto, né, que foi o Ceres, hoje é um planeta novo. Por quê? Porque ele é arredondado e está no cinturão de asteroides cheio de coisa perto. É planeta novo, virou planeta novo. Primeiro asteroide foi descoberto. Mas olha só, com a retirada de Plutão da categoria de planeta, e eu acho que se você for ver pela lata da sociologia da ciência, a sociologia da ciência é uma coisa muito importante, você pensa no fazer científico, né? Quando você tira Plutão da categoria de planetas, né? Quando você não coloca o Eris, né, que não tinha esse nome na época, você tira Plutão, hoje nós não temos nenhum planeta descoberto por um americano. E dado o nosso momento científico atual, talvez isso tenha sido um grande fator que fomentou a discussão, que foi muito boba. A discussão foi boba. É óbvio que não podia ser planeta, óbvio. Mas houve 2 anos de discussão, e ainda hoje tem gente que acha que tinha que ter continuado o planeta. Por quê? Porque sim, porque é história. Essa descoberta, ela explica de alguma forma essa coisa diferente de Urano? De ter essa perturbação? Não, porque o negócio é o seguinte, Urano, ele era um planeta que não obedecia à gravitação. Você calculava a posição dele e estava diferente, assim. Pois é, porque na verdade a gente considera hoje que Netuno é capaz. Se você coloca Netuno no sistema, tudo funciona. Então a coisa passa a funcionar. Só que no começo, quando o Netuno foi descoberto, calcularam errado, calcularam mal a massa dele. Entendeu? Ele tinha uma diferença de 0,5%, se não me engano. Era basicamente uma massa de Marte que estava faltando no Netuno. E esse valor já era o suficiente para explicar. É a precisão do instrumento. A precisão do instrumento da época. Então, a precisão do que se pôde observar na época. Bom, então, voltando aqui, uma estrela como o Sol vai passar aquela linha de cima ali. Olha para cá essa coisa do para que é planeta, que é estrela. Sim. Não entendemos bem. A estrela produz as reações de fusão dela. Eu já tinha entendido no texto, mas ficou assim, planeta, quer dizer, matéria, né? Agora ficou claro, é o que sobra, é o que não... É o que sobra, que não caiu lá no centro. É o que não caiu no centro. Estrelas maiores do que 8 massas solares são estrelas chamadas estrelas gigantes. Elas seguem essa linha de baixo aqui da evolução. Tá? Elas vão virar uma supergigante vermelha. Tá? Depois elas passam por um estágio. Eu estou considerando estrelas isoladas aqui, tá bom? A gente vai ver daqui a pouco. Eu acho que eu botei aqui, se não botei eu falo. O que acontece quando você tem estrelas duplas, tá? Estrelas próximas umas das outras. Mas, isoladamente, uma estrela com mais de 8 massas solares,
ela passa por um processo que ela vai também ficar grande, tá? Só que ela vai virar uma super gigante vermelha, ok? Depois ela passa por um processo em que ela implode, ela cai sobre ela mesma, tá? E logo depois ela explode. Ela implode e ela explode, tá? Essa explosão é chamada de supernova, tá bom? Esse aqui é um exemplo, aqui tem uma região que... Aqui tem uma setinha aqui, uma setinha branca, tá? Aqui é uma região que você não está vendo nada, tá bom? Nada demais, né? E no outro momento houve uma explosão que gerou todo esse brilho aqui. A supernova, você tem uma transformação de energia, você tem uma energia potencial gravitacional de uma estrela enorme e pesada, tá bom? Esse processo gera a liberação de muita energia, tá bom? Muita energia, por isso é que ela brilha tanto, tá? Se você pegar a luminosidade de uma galáxia, né, somar toda a luminosidade de uma galáxia, uma supernova brilha mais, ela tem um pico de emissão que é maior do que toda uma galáxia, então brilha. Tá? O que vai acontecer com a estrela no final, ela vai virar uma estrela de nêutrons. Repare que o núcleo da estrela é sempre uma coisa compacta, porque tinha muita pressão lá, estava tendo fusão nuclear. Quando a supergigante ela implode, logo depois ela explode, ela compacta ainda mais aquele núcleo. Tá? Quanto tempo dura esse processo aí, mais ou menos? Sabe? Esse processo de implosão e explosão. Ah, cara, não, isso é muito rápido. Assim. É rápido? É muito rápido. Isso é rápido, que eu digo, horas, para dias. E o brilho dela dura semanas. Assim, Isso é rápido? Essas duas fotos ali é o registro do nascimento de uma supernova. Acontecia um acontecimento com a supernova. Tá? A supernova é a morte da estrela, a estrela está morrendo. Tá? É o último espaço. É o último espalho dela. Tá bom? E daqui a pouco vocês vão ver, a gente vai falar sobre a formação dos elementos. Nesse momento aí, você tem a formação de elementos muito pesados, porque a energia é tão grande que você precisa dessa energia para formar elementos muito pesados. Ouro, por exemplo, urânio. Os elementos mais pesados da tabela periódica são formados aí. Isso aí. Tá bom? Se no colapso, essa estrela tem muita massa, se o colapso for muito, muito violento, você vai ter uma coisa ainda mais densa do que a estrela de nêutrons. A estrela de nêutrons é uma estrela que tem muitos nêutrons ali, é uma estrela tão compactada, você está vendo com elétron. Agora, o que seria o exagero disso, o máximo que você pode colapsar o objeto, né, é o famoso buraco negro. Tá bom? O buraco negro é um objeto que atrai tudo para ele. Tá bom? Exatamente. Então é tão denso que atrai tudo. Ele é tão denso que nada consegue escapar dele. Tá? Também nascem os supernovas. Os buracos negros nascem de supernovas. Tá bom? Existem buracos negros primordiais, que é outra história, lá no começo do universo. Tá? Mas, via de regra, os buracos negros que a gente observa, aqueles que eu falei no começo, que estavam conversando, que tem no centro, né, das galáxias e tal, eles nascem aí. São estrelas muito grandes que morrem, passam pelo colapso, explodem supernova, o que sobra ali vai ser uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Tá? O buraco negro, ele tem um limite, né, que é chamado de horizonte de eventos, que não tem muito tamanho do buraco negro, né? É uma espécie de quer dizer, é um limite em volta dele. Se você cruzar esse limite, você não consegue mais sair. Você pode passar perto, tá? Mas não pode entrar. E se entrar, você não consegue mais sair. Uma forma de você definir o buraco negro é dizer que ele é um objeto cuja velocidade de escape é a velocidade da luz. Então, nada consegue atingir a velocidade da luz, se a luz, ou na verdade a velocidade de escape é maior que a velocidade da luz. Né? Nada consegue viajar acima da velocidade da luz, então nada escapa. Tá bom? Nada escapa dele. Outra forma de definir. Só Enterprise. Só Enterprise. A gente aprendeu essas coisas. Enterprise pode, porque ela vai além da luz. Não tem problema. Velocidade dobra. De dobra espacial. O buraco negro o buraco negro, assim como o Big Bang, o início do Big Bang, né, ele tem uma situação na física que a gente chama de singularidade. A singularidade é quando a matemática não consegue explicar tudo. A gente usa a matemática para descrever tudo, né, mas quando você cai numa situação que a matemática não explica, a gente chama de singularidade. É uma outra forma de dizer, eu não sei o que está acontecendo ali. Singularidade, não sei nada. Normalmente uma forma bonita de dizer aqui paramos. Tão único que não tem. Tão único que não entendo, pois é. Normalmente a singularidade aparece com uma divisão por zero.
Então, se cai na conta que você vai dividir algum número por zero, não pode dividir por zero. Então, já há similaridade. É o que acontece no interior do buraco negro, se você pensar nos modelos mais padrões, então. Vocês lembram do Stephen Hawking, né, que morreu há pouco tempo e tal. Stephen Hawking talvez tenha sido um dos maiores especialistas em buraco negro, pelo menos da mais recente, acho que foi ele. E uma coisa curiosa dele é que ele várias vezes ele disse uma coisa, depois ele desdisse. Ele diz, não, aquilo não é bem assim e tal. Então, um pouco antes de ele morrer, ele fez escreveu um artigo e dizia que talvez o horizonte de eventos funcionasse como uma espécie de um firewall, seria uma espécie de uma casca, né, que não deixasse nada cair. Então, na verdade, nada cai no buraco negro. Tá? Porque o problema do buraco negro tem um problema conceitual muito importante, que algo fundamental na física é a conservação. As coisas do universo conservam. Você pode ferver a água na panela, que a água vai continuar no universo. Não desaparece. Você pode pegar a água de volta e fazer... Nada desaparece. Tirando o Queiroz. Queiroz desaparece. É uma exceção isso. Paneiro de não, ele água. pode estar em outro estado da matéria, mas está. Vai estar no universo. O buraco negro, se você consegue que existe um objeto que as coisas caem e nunca mais voltam, não podem voltar, você está quebrando essa simetria. Então, isso o buraco negro é um negócio meio esquisito. Depois que a pessoa inventou ou criou a ideia de um buraco branco do outro lado. Foi exatamente por isso. Mas nunca se achou. O buraco negro ele foi descoberto primeiro nas contas. Né? Foi primeiro o buraco negro. Sempre que vocês veem uma representação de buraco negro, normalmente vocês vão ver uma coisa assim, essa malha aqui. Isso aqui é o que a gente usa para representar a situação da relatividade geral, que é o espaço interagindo com a matéria. Né? O buraco negro ele foi primeiro descoberto, né, matematicamente. A gente está falando de cosmologia agora, física teórica. Né? Teoricamente, o buraco negro resolvia a equação de Einstein. Só que, bom, tudo bem, é uma solução matemática, mas isso não existe na natureza. Então, não existe. Os buracos negros foram chamados no início de objetos gravitacionalmente colapsados. Que é exatamente isso, você colapsa o objeto gravitacionalmente. Mas assim, isso foi na relatividade geral, no começo do século XX, né? Anos depois, a astrofísica mostrou que, olha, há um evento extremamente energético, tá, que pode sim gerar isso aí que vocês calcularam. Isso que vocês encontraram nas contas. Isso que vocês encontraram nas contas, a gente está observando aqui um evento que pode dar origem a isso sim. Então talvez exista de fato. E aí é que o buraco negro passou a ser considerado um objeto de estudo, que faz realmente parte do universo. Tá? Mas é isso, o buraco branco nunca se compôs. O pessoal chegou a inventar, porque talvez já que entra tem que sair, então vai ser coisa. Nunca ninguém observou nada. Alguém você acha que chegou lá? Não, tem gente que chegou. Até de que o nosso Big Bang, de alguma forma, seria justamente o buraco branco, né? Da onde sai, né? Como se fosse tudo, né? Começa, o buraco negro absorve e o buraco branco sai do Exato. Sim, porque seria uma forma de vocês observar a estranheza. A estranheza dos dois é imensa. Um buraco negro que consome tudo e que não vai para nada, outro não vai para lugar nenhum, é estranho. E criar um outro que também é estranho e fica mas muito aí você cai no círculo vicioso, né? Porque, pelo que a teoria clássica do Big Bang é como se essa matéria muito condensada, tudo isso, né, muito condensado, no vácuo, né? Não existia espaço. O espaço também estava no tempo. É isso, não existia vácuo. Quer dizer, não sei o nome. Não existia nada. Não, mas essa dificuldade, assim, é uma dificuldade conceitual mesmo, porque a nossa física é feita em cima daquilo que foi criado no Big Bang. Pois é, então, mas se o Big Bang foi gerado um buraco branco, então existia alguma coisa antes. Existe um buraco negro para ter um buraco branco, quer dizer, e aí o ciclo vicioso. Sim. Mas o Big Bang, de alguma forma, também, o Leandro não gosta quando a gente fala isso, acho que nenhum não gosta. Mas é que é um princípio que também é um gol de mão, assim, né? Não, é o que a filosofia chama do motor imóvel. Estava lá, né? E aí, alguma pá! Mas vamos deixar essa parte para a segunda parte, então. Leandro, eu ia falar para você fechar nos próximos 10 minutos essa nossa primeira parte, para a gente fazer uma rodada de perguntas, já são quase 9h40, se eu não me engano. Tem que ser às 10, isso?
Não, 10 é parado antes do lanche, no lanche, um pouquinho antes das 10 de preferência. Bom, Nosso break de café. essa imagem aqui, o som do passar por aquele estágio que ele vai montar, e essa imagem que eu achei, eu tenho que entender melhor isso aqui, eu não preste muita atenção no som, não botei meio correndo, porque o cara faz um gráfico aqui do diâmetro do Sol muito parecido com a luminosidade, tem uma relação, mas não sei se é tão certo assim. Mas o Sol tem aumentar de diâmetro, né, ele vai chegar no ponto que ele vai engolir Mercúrio e vai chegar perto de Vênus. Aqui tem um erro, sempre tem um erro. Tá bom? A gente considera que deve provavelmente chegar até aqui a Terra assim. Ele provavelmente vai engolir a Terra, talvez chegue perto de Marte, então deve parar por ali. Então o que a gente. Ele está expandindo. Não, ele agora não. Ele agora está expandindo não, mas ele vai passar por um estágio que ele vai. Ele vai expandir. Ele agora está naquele estágio. São 4 equilíbrio. estágios, né? Se você for dividir, são Está no os segundo. quatro principais. Sim. É. A gente está no equilíbrio prostático. Mas antes dele fazer isso, a gente já resolve o problema. A gente ajuda ao fim. A gente pode. O último apaga a luz. O último apaga a luz. Dentro da estrela, você tem o núcleo, tá, que é onde estão acontecendo as reações de fusão nuclear. Existem camadas ali que você tem uma questão também importante na astronomia, na astrofísica, na verdade, que é a questão do transporte energético. Quer dizer, a energia está sendo gerada lá no núcleo, tá? Mas ela chega até a superfície do Sol. E a forma como ela é transportada é uma coisa muito interessante, não tem muito por que entrar nisso, mas existem formas diferentes de se transmitir essa energia até ela sair da superfície do Sol. Aquilo que a gente não da estrela, não do Sol, mas é da estrela em geral. Aquilo que você consegue ver da estrela é o que a gente chama de fotosfera. Aqui é o amarelo do Sol, é a fotosfera. Tá bom? É o que seria ali, seria a superfície do Sol que você consegue enxergar. Mas você tem camadas embaixo e toda a energia está sendo gerada principalmente lá no núcleo. Tá bom? Na medida que a evolução acontece, né, aqui é uma estrela da sequência principal. Eu vou falar o que significa sequência principal daqui a pouco. E aqui quando ela começa a explodir, percebam que o núcleo ele já começa a ficar um pouco mais complexo. Aqui você tem uma coisa relativamente simples, é um núcleo com a fusão nuclear acontecendo ali, camadas em volta, que estão transportando essa energia lá do núcleo até a fotosfera e depois para o que a gente chama de coroa, enfim, aquela energia vai embora no espaço. Mas na medida que a estrela evolui, o núcleo começa, você passa a ter o núcleo ali dentro, você passa a ter uma concha em volta dele, você vai ter um núcleo ali com muito hélio, uma concha em volta dele, está queimando hidrogênio. A evolução da estrela vai acontecendo por causa disso, por causa de mudanças estruturais dentro da estrela. Tá bom? E algo interessante para a gente pensar, assim, ter um pouco mais de ideia sobre o que é uma estrela, né? Esse ano agora a gente fez um trabalho de ir às escolas. Né? A gente estava recebendo poucas escolas que estavam no planetário, porque não tem ônibus, então a gente passou aí nas escolas. E uma coisa que eu percebi é que muitas crianças tinham a ideia de que o Sol é uma bola de fogo. Eu já tinha visto muito isso, né? Mas perceba o seguinte, o erro disso, né? Porque para você ter fogo, você tem que ter alguma coisa queimando. Madeira, papel, qualquer coisa queimando. E não é isso que está acontecendo na estrela. A produção da luz do calor da estrela é por causa da fusão nuclear. Então você tem a pressão que está pressionando átomos lá, daqui a pouco a gente vai ver isso melhor, e isso está gerando energia que faz a estrela ficar quente daquele jeito, brilhante daquele jeito. Não tem nada a ver com fogo, não tem nada a ver com o material que está queimando. Para a gente ter uma ideia assim, do que é a natureza da estrela, como é que é essa matéria da estrela, vamos dar uma olhada aqui no como é que são os átomos, né? O átomo neutro, o átomo ionizado. Mas se você tem o átomo neutro, né? Você tem o número de prótons é igual ao número de elétrons. Prótons é a parte positiva do átomo, e os elétrons são a parte negativa. Você tem o mesmo número, fica tudo igual, carga elétrica zero, porque tudo se soma. Os prótons eles estão lá no núcleo do átomo, né? Aqui no centro seria o núcleo do átomo, tá? Aqui a gente pintou os prótons de verdinho, os nêutrons de azul. Só que os elétrons que estão girando em volta do núcleo, eles podem girar em algumas órbitas, tem algumas órbitas permitidas, algumas órbitas possíveis. Tá? Então você pode ter um átomo excitado quando o elétron está numa órbita, ele pula para uma órbita mais alta.
tá legal? Ele tem um elétron nesse estado, continua em outro metal, mas ele tá, o elétron está no nível desse estado. Mas quando você retira esse elétron, quando você arranca o elétron do átomo, o elétron passa a ser livre, você passa a ter um desbalanço daquilo, você não tem mais o mesmo número de elétrons e de prótons. Tá? Então você passa a ter um íon ali, é um átomo ionizado. O número de prótons é diferente do número de elétrons. Quando você tem um gás, normalmente você tem um equilíbrio ali. Você tem átomos neutros que estão ali naquele estado de gás. Mas quando você tem que seria um gás formado por átomos ionizados, você tem o que a gente chama de plasma. Tá bom? E as estrelas são formadas de plasma. Tá bom? Plasma. Não é gás, não é sólido, é plasma. Tá? O estado É outro estado de matéria. É outro estado de matéria. A gente está acostumado aqui com o estado sólido, líquido E esse gasoso. o plasma é sempre quente. O plasma é sempre. É porque você fala quente, você tem que ter algum parâmetro assim para. É quente em relação àquilo. É porque como o Sol é quente, eu imaginei que a matéria dele... Não, você pode ter plasma não tão quente. Assim. É quente porque as partículas estão se movimentando muito. Então é quente por isso. Liberando energia. Você tem um grande movimento das partículas. Tá? Por isso é quente. Mas se você for pegar, por exemplo, um plasma numa região do espaço, uma região com pouca matéria e tal, talvez não seja. Você não vai conseguir medir a temperatura exatamente da forma tradicional. Assim, uma coisa que é curioso de pensar, que a gente tem 3 estágios da matéria, que é sólido, líquido e gasoso. Né? E os filósofos antigos, os alquimistas, né, tinham 4 elementos básicos. Né? Água, fogo, terra e ar. A água poderia estar associada ao estado líquido, a terra ao estado sólido, o fogo, o ar ao estado gasoso, faltava para o fogo, né? Talvez o plasma esteja associado ao fogo. Você que gosta disso, você. Eu não, a Lelele que gosta. Todo aqui, tirando o Rainer aqui, que deu o Flávio agora também, o resto. Leandro, vamos fazer 5 minutos aí para você fechar, para a gente poder ir para a nossa parte de nossa rodada de perguntas e do nosso intervalo. Tá bom, só essa partezinha aqui. Quando você tem a formação da estrela, não é? Você tem os átomos começam a se juntar, então você tem excitação, elétrons começam a se excitar. Você pode ter ionização, tá bom? Você tem, às vezes, o elétron ele é recapturado, né, pelo átomo, você tem uma coisa de recombinação aqui. Mas na fusão, o que você tem? Você tem núcleos atômicos que são fundidos pela pressão. Descendo o que é aqui? Aqui você tem um núcleo com um elétronzinho, né? Todas as situações tem um núcleo com um elétronzinho. Aqui não. Aqui o elétron está fora. Ele não está preso no núcleo, né? Não tem nada. Você tem a fusão. Isso aqui faz com que você tenha a fusão desses 2 núcleos atômicos, eles vão gerar um outro núcleo atômico e vai ter uma liberação de energia. Isso aqui é a fusão nuclear. Tá bom? E é isso que está acontecendo lá com bilhões e bilhões de átomos no Sol. Aconteceu aqui de forma mais longa. Depois eu melhor, antes de passar para vocês os slides, eu vou pegar as imagens melhor. A gente tem uma medida da abundância dos elementos químicos no universo. Tá? A gente consegue fazer isso com uma certa facilidade, assim, supondo que o universo seja igual, né? Enfim, você pega uma região do universo, como é a distribuição química ali, você pega uma região suficientemente grande, né? Você pode supor que a abundância química dos elementos vai ser mais ou menos coerente. Isso é por imagem? Isso é por imagem? É por imagem, é por espectroscopia. Tá? Da última vez eu botei um slide falando sobre isso. Eu vou trazer na próxima vez. O que a gente tem hoje, né, mais ou menos o balanço, é que 75% da massa do universo visível é constituído de hidrogênio, tá bom? 23% hélio, 2% dos elementos mais pesados. Depois eu coloco para vocês as referências, tá? Onde eu peguei essa
transformações. É que nem o pessoal do MEC que queria tirar as referências, né? O pessoal do MEC. Do MEC. Que queria tirar as referências, não pode. Tirar as referências, então não precisa mais de referência. Agora, assim, isso é uma coisa que a professora Diana mandou numa apresentação dela, no Salão do Valor, eu achei muito interessante. Você tem apenas 2% de elementos mais pesados do universo. Né? Só que esses 2% são exatamente o que é importante para a gente, porque assim, é o que forma a gente. Entendeu? Porque esse grupo do universo não é hélio e hidrogênio. Eu achei que a Diana foi muito feliz assim, em lembrar disso. Depois eu vou colocar as referências, boto isso tudo. Quer dizer, os 2% é exatamente o que é importante para nós estarmos aqui pensando sobre os outros 98%. Tá? Enfim, cara, se quiser dar uma paradinha, cara. Tem uma hora extra. Então, beleza. Vamos para o nosso. Não, eu tô quase acabando, tem uma coisa assim. Mas deve ser completa depois do intervalo também, não tem problema. Vamos encerrar aqui a live que a gente está fazendo mais um trecho do nosso encontro aqui, A Vida e Nossa Origem Estelar. E agora vamos para cá. Esse intervalo aqui, antes do nosso intervalo, vamos fazer a nossa rodada de perguntas, mais ou menos 1 minuto e meio, 2 minutos para as perguntas de todo mundo. Peço, como sempre, que a hora ansiogênica do nosso convidado para não responder as perguntas agora. A gente está complementando a primeira parte desse encontro, que é A Vida e Nossa Origem Estelar, com o astrônomo Leandro Guedes. Vamos começar com quem está mais perto. É você mesmo, com quem está mais perto do convidado. Tânia Barreiro, diga lá as suas considerações, perguntas, dúvidas, críticas e companhia. No finalzinho, que ele começa a falar dos elementos químicos, o que a gente percebe é que existe, então, por conta da ionização, vão formando os outros elementos. Então, basicamente, no universo existem os mesmos elementos químicos que encontramos aqui na Terra. Somos todos uma coisa só. Então, nós poderíamos inferir que outras formas de vida teriam a mesma composição química nossa. Formas não, mas não responde. Então é isso que eu imagino, devem ser as mesmas formações químicas, seriam seres semelhantes. Porque também estão sob pressões semelhantes à nossa, né, em outros universos paralelos. Essa posição seriam semelhantes? É uma astrônoma, fez a pergunta, ela já respondeu. Eu estou inferindo isso. Estou brincando. Tem uma questão interessante de. Leandro, era aguarde sua ansiedade. Esse que vos filma. Então, Valmir, tá bom? Tá mais fácil? Valmir, para cá. Valmir. Primeiro, são duas questões. A primeira questão, talvez política, ideológica. Desde quando e por que vocês, nesse caso aí foram os astrônomos, começou a se estabelecer regiões para o universo, né? Norte, sul, leste, oeste. Porque todos os corpos soltos no espaço não tem um em cima e um embaixo. Na minha concepção não faz sentido. No espaço você vê um ar, tem em cima, tem embaixo, tem do lado direito e do lado esquerdo. Para mim não faz sentido. Então por que a Terra tem norte e sul? Tem o que está em cima e o que está embaixo. E o que está em cima é o mais rico, o que está embaixo é o mais pobre. Essa é a questão política. Segunda questão. Dessa coisa do multi-universo, ou vários universos, na minha, bem simplista, né? Fala multiverso. Multiverso. Universo ou multiverso. Multiverso. O multiverso. Então, o universo, eu vou imaginar na minha visão simplista, seria essa mesa. Se essa mesa tem limite, cabe outra mesa ou outras mesas. Se essa mesa é infinita, onde é que eu vou botar uma outra mesa? Não tem nem lugar para botar outra mesa. Então eu tenho dificuldade de entender o multiverso. Vamos acompanhar aqui o Valmir hoje para o Flávio, vou acordar o Flávio aqui susto. Arranjar uma cadeira mais confortável para você, não é? Talvez Aquele papai? Uma coisa É o assim. horário crítico. Eu fui agora fechado de urso. Presta atenção.
Tem alguma consideração, alguma pergunta, alguma questão? Não. Então, Lídia. Não, a questão dele... Lídia, em primeiro lugar, bem-vinda. Tá? Obrigada. A questão dele que me suscita se essa ideia de multiverso comportaria essa outra ideia de seguir essa lógica. Se o universo é infinito, nós poderíamos então pensar em compartilhar em dimensões, então. Quer dizer, seria possível pensar, seria nessa direção que o multiverso poderia ser possível, no mesmo espaço, ocupando o mesmo lugar, ocupando no mesmo lugar, parte do mesmo universo. ocupando o mesmo lugar, como metaforicamente, mas numa outra dimensão, sei lá, temporal, qualquer, seria a ideia possível para... Eu concordo com você, se a ideia astronômica, né, da cosmologia é que o universo é infinito é uma coisa, né? Aí que a gente tem que pensar em, né, como... Mas a ideia não é essa não, a ideia é que o universo é finito. A gente aprende que é infinito, né? Sim. Bom, então é uma questão de teoria de realização também, então. Porque você está expandindo, né? Não, a ideia tem lugar. A ideia do universo não. Segura, Leonora. Eu não queria me prender somente à matéria de hoje, estrelas, planetas, assim como a astronomia em geral, que me parece ser uma ciência que utiliza muito o visual, né? E é amparada por equipamentos como telescópios e também com a matemática física para corroborar todos esses estudos. Bom, então, você saberia, né, me dizer se nos últimos anos, com a tecnologia, né, cada vez aí mais rápido, enfim, teve alguma teoria que veio por terra, né? Quer dizer, quando vocês utilizaram um telescópio mais potente, alguma coisa assim, tudo aquilo que vocês imaginavam não era mais isso, qual seria, né? O que tem de novo aí de diferente nos outros anos, né? Lélia Maria. A gente foi perguntando também do Alhambra. Hein? A gente foi perguntando também ao Alhambra, né? Alhambra? Sim. Já não tem mais. Não, eu falo de Lélia Maria porque às vezes vem aquelas teorias que eu tenho que mandar para você, usar, assim, dizer que eu já sei. Algumas observações do estilo, que a Lélia disse quando é que vai ser o 9º, 13º planeta. Não vou entrar nessas, que não tem nada a ver com... Não, eu queria saber o seguinte, como nasce uma estrela, como nasce o planeta, a gente já viu hoje. E a vida, mesmo na forma mais rudimentar, dentro dessa cosmologia ou dentro da astronomia, em que momento a gente considera que existe vida? Porque existem várias teorias de que tem vida em Marte ou não tem. Alguns, claro, que dizem que não tem mais, mas tem outros que dizem que outras formas de vida que a gente, diferente da nossa, mas que existe vida lá. Então, dentro do estudo que vocês fazem, aonde que começa a ideia de que há uma vida ali no planeta, enfim. E a outra, o Sol está nessa sequência principal agora, né? Então, nessa sequência principal, esses eventos que estão sendo observados agora, que dizem estar influenciando, inclusive, nós aqui na Terra, são normais dentro desse momento, desse período do Sol, ou está havendo alguma coisa que escapa ao que seria? Porque, como tem um vulco em torno disso aí, parece que está tendo uma aceleração de manchas solares, de ventos solares, de fótons, etc., que parece que escaparia ao processo natural. Então eu quero saber o que está havendo com o Sol nesse momento, segundo vocês estão sabendo. Então é só isso. Vamos para o nosso cinegrafista de plantão. Aí, Nezang. Seu cabelo lá, William Bonner. Pior que tem uma luz atrás de mim. Agora eu
Primeiro eu queria agradecer o Leandro por ter vindo, né? Obrigado. Eu queria fazer primeiro um comentário sobre um ponto que você falou e depois uma pergunta mesmo, de fato. Quando você comentou sobre aquela questão da classificação dos planetas, né? Engraçado, ali me veio uma questão que é uma questão até que existe no aprendizado de máquina, na inteligência artificial, né? Pensar aqui, que é quando você tenta classificar objetos, que a gente chama de aprendizado não supervisionado, né? Você tenta classificar objetos sem saber quais são as classes. Então essa é a impressão que eu tive, é uma coisa muito similar que acontece na astronomia. Como você não tem todas as classes, porque a observação do universo não é completa, você não sabe qual é o conjunto completo do universo, então fica muito difícil você classificar esses elementos, né? Então você tem que ou refazer as classificações à medida que você descobre novos eventos, ou novos indivíduos, ou novos objetos, ou você tem que fazer classificações temporárias de algum tipo que você é uma relação de compromisso simples, né? Isso aí, assim, eu acho que ficou muito parecido com o que eu tinha visto. Tem uns algoritmos de clusterização que usam bem essa ideia. Beleza, esse é um ponto. Aí, a outra é uma pergunta, acho que também seria bem simples de responder, mas não sei. Quando você falou na formação do disco, por que presume ali sempre esse movimento circular? Por que não imagina um movimento só de translação? Porque sempre essa rotação está implícita. Porque em toda essa mecânica celeste que você comentou, até para a formação, o problema da pressão no núcleo e tudo mais, exige que tem sempre esse movimento circular em volta, né? Sim. Esse movimento que forma o disco, né? Para poder formar o disco é porque está girando. Sim. Mas por que presume-se que está sempre girando? Por que não presume uma trajetória linear, assim? É isso que eu fiquei na dúvida, assim, para mim não foi intuitivo. Muito boa. Imaginar que as coisas simplesmente vão começar a girar. Ótimo. É porque eu lembro assim daqueles filmes assim, por exemplo, que você vê de astronauta no espaço e tal, o cara lá no espaço. Não, muitas vezes quando você vê alguma coisa que bate ou quebra, o cara tem uma tendência a sair girando, mas às vezes não, você vê o cara só se afastando por algum motivo. Sei lá, eu não vejo ninguém girando. Seria breve, Leandro, pra gente, que a gente já está atrasando no horário do intervalo. Vou fazer uma consideração simples para a gente pensar depois aqui, é a questão da unificação da física. Tá? Como é que você, como é que a astronomia está mexendo de alguma forma, pode colaborar com essa questão aí da relatividade mais quântica, mais Newton. Vamos pensar junto. Ok? Meus amigos, então essa foi a primeira parte do nosso encontro de hoje, a abertura da temporada do Fórum Atenas 2019. Tem muitos ciclos aí pela frente. Em breve teremos a neurocientista Mayra Frois, que vem em março falar sobre cognição e as teses. Em abril temos a Ídia Laura, não é abril, Ídia? Falando sobre como viveríamos, quase isso, como viveríamos sem questões morais. Mas isso é para a segunda parte. Por hoje, ficamos aqui. Na segunda parte vem o nosso debate. Hoje, dia 12 de fevereiro de 2019, Fórum Atenas com o nosso querido convidado, o astrônomo e doutor pela HCTE, Leandro Guedes. Leandro, brigadão.